Voltamos com o Jogo do Poder, hoje contando com a presença do presidente regional do PMDB, Jorge Pisciani, com participação também da jornalista Rosane Monteiro, do jornal O Dia. Presidente, no bloco anterior deixei uma pergunta. O eleitor não teria dificuldade de entender que numa eleição municipal o partido do governador não apoiasse dois candidatos que faziam meses antes parte do governo do próprio governador, no caso o Rodrigo Neves, que é o possível candidato do PT, ou Sérgio Sveiter, que está no PSD. Como é que seria? Isso não complicaria a compreensão do quadro para o eleitor que está distante um pouco desse mundo de articulações políticas e tal, e que seguia pelos aspectos mais assim aparentes? É o que parece, até porque o Sveiter com o Rodrigo parece ser a preferência do próprio governador. Parece ser a preferência. Estou afirmando. Eu te digo, Ricardo Bruno, que não. E vou te dar, parece, de compreensão muito simples. Nós temos um terceiro secretário, também com base em Niterói, que é o deputado estadual Felipe Peixoto, do PDT. Aliás, o Jorge Roberto lançou dois candidatos pelo seu partido PDT. O meu amigo, o deputado federal Sérgio Sveiter, e o Felipe Peixoto, e elegeu os dois. E o PDT é da nossa base da aliança. Contradição seria nós não apoiarmos o Jorge. Você veja que não há. E tu imagina que o Cabral ficasse com esse sentimento que ele tivesse que apoiar só aqueles que são seus secretários. Então eu diria, então o Leonardo Pisciani foi secretário de habitação, tem que ser candidato a prefeito em algum lugar? Não, não é isso, as coisas não se misturam, há uma autonomia partidária, os partidos fazem alianças, o que eu defendo é que as alianças devem ser cumpridas, né? Muitas das vezes as pessoas em voo solo, que nem conquistaram ainda o direito à candidatura nos seus partidos, ficam querendo com um pouco de excesso de gentileza, querendo agradar, para se consolidarem como candidato. Não se dá desta forma. Da outra vez, o Rodrigo Neves não precisou agradar ninguém no PMDB, porque nós entendíamos que naquele momento a candidatura legítima nós apoiarmos era do PT. Por quê? Porque o governo era do PT. O Godofredo era prefeito da cidade de Niterói e é do PT. Então nós entendemos que era natural apoiarmos o candidato do PT. Desta vez é o contrário. O Jorge tem o direito à reeleição. A reeleição é para a pessoa poder se reeleger. Então, eu acho que é uma grande injustiça e uma grande confusão. Não tem nenhuma dúvida. Não acho que o governador, a Rosane aqui falou, tenha esta ou aquela preferência. Eu não acho, nunca ouvi dele isto. O que ele me perguntou e eu disse na entrevista, ele sabe da minha relação de amizade e de carinho com a família Sveiter, com o Sérgio, com o Luiz, com o Flavinho. Ele então me disse, Pisciani, eu tinha dito, olha, eu estou indo almoçar com o Jorge Roberto e vou lá dar uma entrevista em defesa da sua candidatura. Pessoal, isso aí não magoa o Sveiter? Não, eu não tenho esse compromisso com o Sveiter. O Sveiter, ele sentou comigo e disse, Pisciani, você acha que eu me elejo deputado federal? Eu falei, eu acho que você elege, Sérgio. Você é um grande quadro, com um currículo invejável, né? Tem todas as condições de se eleger e conte comigo, né? Inclusive fui com ele jantar com o Jorge Roberto, fui com ele almoçar com o Eduardo Paz em defesa da sua candidatura a deputado federal. Ele nunca me falou de que seria candidato a prefeito. Então as coisas têm seus momentos, suas histórias, e as amizades não mudam por causa disso. O que o senhor acha da crítica oriunda do PT, da direção regional do PT, alegando que o partido tinha uma tradição de 30 anos de lançar candidatura própria à Prefeitura do Rio de Janeiro e que a sua entrevista denota uma baixa reciprocidade do PMDB em relação ao PT nos apoios? Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? Olha, eu respeito a autonomia partidária e o direito de a direção partidária, a militância, defender esta ou aquela tese. As divergências existem. Hoje existe uma divergência no PT, como no passado existiu uma divergência no PMDB. Mas você não acha que há baixa reciprocidade ou não? Não, em momento nenhum. Eu desconheço que o governador Sérgio Cabral, que o prefeito Eduardo Paz, afirmo que eu, presidente do PMDB, ou qualquer membro da nossa executiva, em qualquer momento tenhamos sido procurados pelo PT, que defendia que nós tínhamos que, para apoiar
para que eles dessem um vice na cidade e nós tivéssemos que apoiar nesta ou naquela cidade. Nunca houve não houve esse acordo, não houve essa costura. Nem esta conversa, nem essa sinalização. Pelo contrário, eu fui à ABI e me entregaram um documento, e eu assinei publicamente, onde eles reivindicavam a vice. O que nós somos a favor. Capital, né? Nós achamos que devemos manter essa aliança. Eles participam colaborando de forma efetiva com o governo. Aliás, extraordinário governo do Eduardo Paes. Né? Acho que essa aliança é boa para o Rio de Janeiro. Onde o PMDB está disposto a apoiar o PT? Em quais municípios? Em todos os municípios que se tornar viável. Por exemplo? Se tornar viável. Hoje nós temos sacramentado alianças em 4 municípios. O município de Paracambi, onde eles têm o prefeito Tarcísio, candidato à reeleição, e nós temos o vice. Em Santa Maria Madalena, onde o Arthur é candidato à reeleição. Paraty também? Em Paraty, com muita resistência, tanto do setor do PDT, que tem o prefeito, como do ex-prefeito Zé Krauty. Mas ainda assim, nós entendemos que majoritariamente o PMDB local é a favor do apoio ao PT. E na cidade de Quissamã, onde nós temos um quadro histórico, que é o Arnaldo Matoso, mas ele fez um acordo local, onde que por pesquisa se definiria a candidatura entre a Fatinha do PT, e a Fatinha está muito melhor que ele. Ele foi ao partido reclamar, eu mandei fazer uma nova pesquisa e se comprova que a Fatinha é infinitamente melhor candidata neste momento histórico. O Arnaldo é um grande quadro, né? Então eu digo, Arnaldo, não dá, nós temos que, você fez um compromisso, nós temos que cumprir compromisso. Né? Se tivesse outros quadros bons do PT, nós apoiaríamos. Presidente, eu queria saber se o senhor comentaria a nota que foi divulgada, que chamou o senhor de truculento, desse seu nível pessoal. Olha, eu não respondo esse tipo de coisa, sabe por quê? Primeiro, eu sou rigorosamente querido pelas pessoas que convivem comigo. Eu fui 4 vezes presidente do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, fui 3 vezes secretário, presidente da Comissão de Orçamento, fui secretário de Estado, ando sozinho, não tenho segurança, não tem ninguém e sou respeitado por onde ando. Ando a pé na cidade inteira e vou a cada recanto dessa cidade, sou respeitado e querido. Tive mais de 3 milhões de votos numa eleição com todas as adversidades, desde pessoais, desde de saúde, até da própria política, né? Então, evidentemente, eu respeito. Eu não sou um quadro que não respeito o tipo de posição dos outros partidos ou de membros de outros partidos, né? Eu não gosto muito de pagelança, não gosto muito de nota, né? Mas eu respeito. Presidente, desculpa, só para encerrar, porque teve também o ex-governador Antônio Garotinho, em seu blog, se manifestou também, foi um dos que se manifestaram a partir da entrevista. Ele tece uma tese política pela qual o senhor estaria planejando, palavras dele, o futuro político do seu próprio filho para a Prefeitura do Rio. Isso faz algum sentido? Acho que não merece resposta, né? Tem gente séria, tem gente que não é séria. Quem não é sério não merece resposta. Presidente, vamos falar um pouco da Prefeitura do Rio. A disputa pela Prefeitura do Rio está se configurando o quadro de candidaturas, o prefeito Eduardo Paes liderando folgadamente esse ranking, agora pelo menos a partir das pesquisas até aqui divulgadas, com mais de 40% das indicações de voto até esse momento, e tem alguns adversários, Marcelo Freixo, parece que vai ser adversário, o deputado Rodrigo Maia também se apresenta como possível candidato. Como é que o senhor está analisando esse quadro sucessório na capital? O senhor acha que essa tranquilidade vista pelas pesquisas nesse momento é sinal de absoluta segurança que o prefeito Eduardo Paes já está reeleito? Olha, eu nunca vi na boca do prefeito Eduardo Paes nenhum tipo de posição que está reeleito. Não, né? Essa é a sua impressão. O que eu verifico é que a cidade está muito melhor. E o que eu verifico é que o Eduardo melhora a sua sorte quando trabalha mais. Quanto mais ele trabalha, mais sorte o Eduardo tem. O Eduardo é um grande gestor. Talvez seja o melhor quadro hoje no exercício de uma prefeitura no país. Diminuiu muito a dívida da prefeitura, renegociou, reduziu os juros, né? Melhorou muito a capacidade de ingresso de recursos em caixa, fez uma gestão austera,
tranquila e trabalha 16, 17, 15 horas diariamente, né? Você veja a questão das enchentes. Ele assumiu em janeiro e fevereiro, teve a enchente. O que ele fez? Criou o melhor centro de comando da América Latina. Não tem nenhuma outra cidade da América Latina, né? Tem em Buenos Aires, tem em São Paulo, em Santiago, que tem um centro de comando, né, e de prevenção contra enchentes e contra outras catástrofes, como a cidade do Rio de Janeiro hoje está monitorado, né? O Eduardo faz obras, tirou do papel o tão sonhado revitalização do centro do Rio, o chamado Porto Maravilha, e tirou de forma engenhosa, com capacidade política e intelectual e de gerência, né? O Eduardo transforma o ponto de vista de obras, na Zona Oeste inteira, sem interferir, sem aqueles engarrafamentos que outros no passado, ao fazer uma obrinha, engarrafava tudo para dizer que estava fazendo a obra. É uma administração moderna e eficiente. Então, a população quer viver bem, e isso se une a um governo do Estado, onde o título que o Cabral tem que ter é de pacificador dessa cidade, onde... Hoje eu estava lá olhando os noticiários, via 10 notícias de assalto a prédio, a comércio, a transeuntes em São Paulo e nenhum no Rio de Janeiro. Não é que nós torcemos contra São Paulo, mas nós queremos um Rio de Janeiro mais tranquilo, mais em paz. É inegável. Melhorou. Isso então, essa é a vida. Isso é que vai fazer o Eduardo ter uma possibilidade imensa de se reeleger, além de uma capacidade política de unir muitos. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com a presença do presidente regional do PMDB, Jorge Pisciani.